TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Voltando para casa com as compras feitas, encontra novamente soldados romanos e aí ele se questiona: me curvo ou não me curvo? Presto minha homenagem ou não presto? Na dúvida, ele se curvou para o soldado romano, né? Então, que palhaçada é essa, velho safado, dando a mão na cara de novo. Então, para a gente ter uma ideia do que é a história de Roma, né? Jochebed, depois aconselhado por Estevão para não fazer aquilo, de reivindicar, foi reivindicar e terminou desfazendo toda a família. Se vocês puderem ler, a história é fantástica. Aqueles que já leram, releiam, porque é bastante interessante. A gente vai ver pontos que a gente não lembra, né? Então, essa é Roma dominadora, onde o próprio Estevão, o pai dele, se revolta, ao voltar para casa, toca fogo na fazenda do governador, lá em Tasso, e por causa disso eles são açoitados, ele morre por causa de uma chicotada que levou, e Estevão é condenado às galeras, de onde vai sair aqueles remadores, e de lá ele não vai sair, ou seja, só sai de lá morto, acorrentado. Se a embarcação afunda, ele afunda acorrentado. Então, mas não vou contar a história, porque essa não é a minha história aqui. Vamos para frente. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais do livro, para ser preciso. No que respondeu a toda rejeição com amor e boas obras, ou seja, esse centurião, como qualquer pessoa que chega, que não é de nossa fé, não estou falando dos espíritos, mas se você for para qualquer outra religião espírita, você tem que se preparar para as rejeições e para as adversidades que vai acontecer, né? Centurião chega, por ser centurião, por ser aquele que subjuga o povo judeu, tem uma resistência muito grande, mas com amor, com afabilidade, com doçura, o pessoal começa a reconhecer nele uma outra pessoa, né? E aí o que é que ele faz? Mandou construir uma sinagoga às suas próprias custas, ou seja, centurião custeou a construção de uma sinagoga em homenagem ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E sem dúvidas, esse foi a mais formosa e rica sinagoga de toda Cafarnaum. Então veja a ação, diga-se de passagem que esse não é o único romano que constrói uma sinagoga, né? Estamos citando esse cidadão, que a gente fala o centurião de Roma, que a gente não sabe nem o nome, né? Mas o próprio Paulo de Tarso, quando fez a mudança de nome, ele curou pela segunda vez um cidadão. A primeira cura dele foi numa embarcação cuidando do cidadão, e esse, na peregrinação dele, o mesmo indivíduo da embarcação, ele trata dele, ouviu a história de Estevão, e Paulo, esse é Paulo quem faz essa cura, lembrou-se, faz as citações de tudo aquilo, e aí Bartolomeu, que estava caminhando com ele, disse: meu irmão, acho que já está na hora de você mudar de nome. E o nome do cidadão era Saulo. Aí ele adotou, é só uma mudança de letra, Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. Aí ele passa daquele dia para frente, pelo feito, esse cidadão de Roma, esse governador, lá fez também uma igreja muito bonita, né? Então, e aí ele passa, de fato, para a gente poder entender que não foi às portas de Damasco que ele passou a ser Paulo de Tarso, né? A história é distorcida porque as pessoas não conhecem esses detalhes. Por que a gente conhece esses detalhes? Porque os Espíritos nos esclareceram. Esse livro veio através de Emmanuel, ou através de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, muitos historiadores identificam esta sinagoga nas ruínas descobertas em Tel Rum. O imperador Augusto chegou a publicar um edito laudatório que elogia muito aquela sinagoga. Então tem até documentos, registro de fato da sinagoga construída pelo centurião de Cafarnaum, né? De longa data, a benevolência do centurião vinha se manifestando por meio de boas obras, ou seja, era uma pessoa notória, né? Apesar de ser romano, apesar de ser um centurião, apesar de ser aquele que subjuga o povo da localidade, era uma pessoa benevolente, né? E a maior delas, certamente, né, era a autoestima que esse oficial tinha em relação a que cita ao seu servo. Mas ele não só tinha um servo, né, ele deveria ter vários, mas a gente sempre tem aquela pessoa que a gente tem mais afinidade, que a gente gosta mais. A gente gosta de todo mundo, mas tem alguém que a gente tem uma inclinação maior, né? E esse servo dele estava doente, né? Um fato muito raro, vindo dos romanos, que geralmente tratavam seus escravos com tal desprezo e rigor que frequentemente chegava à crueldade. Demonstrar consideração por um servo ou escravo
De tão incomum era, partindo de um romano, que isso realçava o nobre caráter deste humilde homem, né? Para a gente poder entender o que acontece, porque o cristianismo teve tanta dificuldade de ser alavancado à época do Cristo, né? Jesus traz a ideia de que somos todos irmãos. Se vocês lerem Paulo e Estevão, de fato vocês vão poder entender essa situação. E um romano jamais admitia que um escravo fosse irmão dele. Como? Porque ele achava que se ele fosse irmão, ele estaria em igual paridade. Ou seja, eu posso ser irmão, mas ter uma condição social melhor. Como a gente tem as pessoas que são avultadas no meio espírito, e temos as pessoas que são necessitadas quase de tudo. Somos todos irmãos, mas para a época era inconcebível, porque ele só via um domina e o outro é o dominado. Então não existe a menor chance disso acontecer naquele momento, né? Essa foi a grande dificuldade para o cristianismo alavancar, né? Isso vem ao longo do tempo. E ele move-se de íntima compaixão pelo seu servo e se esforça nas providências que tomava a favor dele. Certamente, né, a medicina, tão limitada naqueles tempos, não pôde ajudar em muita coisa. De fato, não. Mas aí vem um fato bem interessante, né? Mas as notícias da cura do filho de um oficial do rei, vejam, Jesus já havia feito um ato semelhante. E ele soube as notícias andam, né? Quando Jesus disse apenas uma palavra, e o menino que estava a mais de 60 quilômetros de distância do mestre ficou curado e instantaneamente já havia se espalhado por toda a região. Então já havia um fato relatado, embora a gente fala de 60 quilômetros hoje, 60 quilômetros é muito pouco, de fato. Hoje você pega um carro, 60 quilômetros é 20 minutos, dependendo da velocidade que você for, um pouco mais, um pouco menos. Mas para quem vai a pé, antigamente tudo era a pé, né? Na época de Jesus, ou então num camelo, num cavalo, aí você pode já dar uma consideração maior a essa distância. Então Jesus havia feito essa cura, né, à distância desse menino. E aí esse centurião soube dessa cura. E este milagre certamente chegou ao seu conhecimento. Ele imediatamente creu e não duvidou que Jesus podia curar milagrosamente o seu servo que jazia em casa paralítico. Esse servo dele estava paralisado em cima de uma cama, né? Então, vem aqui a palavra creu. Ele nem conhecia Jesus, né? Mas ele acreditou de imediato. Jesus poderia, já tinha feito um, por que não faria outro? Embora hoje a gente sabe, a doutrina nos esclarece, os espíritos também, a época de Jesus houve uma necessidade de manifestações físicas dessa natureza muito mais intensa do que hoje. Hoje a gente tem muito livro, a gente tem muito ensinamento, a gente tem a espiritualidade, hoje a gente tem a doutrina espírita que é esclarecedora, então hoje é necessário que haja também, acima de tudo, merecimento. Embora a doutrina também nos esclareça que não adianta eu vir pedir pelo outro, é necessário que o outro venha pedir. A gente usa até o exemplo do Cristo, né? Apesar de que aqui tem essas citações à parte, mas todos que o Cristo curou, né, foram pessoalmente ele pedir ajuda. Então, a doutrina, os espíritos pedem que aqueles que querem receber a ajuda da casa espírita, que venham à casa espírita. Mas a gente tem um coração tão grande, a gente chega na doutrina espírita, quer ajudar o mundo, né? E aí muitas vezes a gente quer ajudar até aqueles que não vêm, e aí não há o merecimento de receber. No caso do centurião aqui, o servo foi curado, não só pelo merecimento do centurião, mas porque o próprio escravo também tinha merecimento, embora a gente não saiba a história do merecimento do escravo. A gente sabe da história do merecimento que eu estou trazendo esse esclarecimento hoje, desse centurião, porque a gente só conhece a história do centurião, mas não sabe por que ele tinha tanta fé, por que ele tinha fé no Deus único, quando todos os demais eram politeístas, né? Aí a gente vem agora para o Evangelho, e tem alguns trechos do Evangelho, porque os evangelistas, eles narram os trechos dos acontecimentos, mas eles não são, digamos assim, similares. Eles narram a mesma história, mas tem diversidades das histórias que são narradas, né? Eu vou ler alguns aqui para a gente poder discutir isso na sequência. E o servo, a cura do servo do centurião de Cafarnaum, novamente. E o servo de um centurião,
a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E, quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Está em Lucas, capítulo 7, versículos de 2 a 3. Ou seja, aqui a narrativa nos diz que o centurião enviou os anciões, que eram pessoas muito consideráveis, venerandas na época, para ir ter com Jesus e solicitar a cura desse servo. Esse trecho do Evangelho não diz que foi o centurião que vai a Jesus, está lá em Lucas. Na sequência tem o seguinte: e chegando a eles junto de Jesus, rogando-lhe muito e dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Está em Lucas capítulo 7, versículos de 4 a 5. Ou seja, para os anciões da época, o maior merecimento da cura daquele homem era a sinagoga que foi construída, né? Então, não sei se pela necessidade, pela falta de recursos da época, mas esse era, no ponto de vista local, o maior benefício feito, que era a casa de oração, onde eles podiam se reunir em nome de Deus. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Está em Mateus capítulo 8, versículo 7. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Está em Lucas capítulo 7, versículo 6. Para a gente poder ver a disparidade do Evangelho, né? Isso não desmerece o Evangelho em nada. Enquanto a história conta segundo a sua ótica e segundo o seu entendimento, mas a história é a mesma. Na sequência ele diz: e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e meu criado será salvo. Está em Lucas capítulo 7, versículo 7. Veja, ele manda o recado por outra turma que vai ter com Jesus, que está indo em direção à sua casa. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Está em Lucas capítulo 7, versículo 10. Aqui embaixo eu trago mais 2 trechos de Mateus, e aí é o trecho mais difundido e mais conhecido, né? Embora muitas pessoas consideram mais autêntico, não estou dizendo aqui, para que não fique no pai de dúvida, que eu estou tirando a autenticidade de nenhum texto evangélico que está na Bíblia, não é isso. Mas as pessoas consideram, os estudiosos, mais autêntico o Evangelho de João, porque João conviveu com Jesus, né? Lucas, no livro de Mateus e Paulo e Estevão, você vai poder conhecer a figura de Lucas, que era um médico, trabalhava nas galeras como médico, e aí Estevão foi auxiliar de uma dessas galeras, mas Lucas não estava, ele prestou socorro ao cidadão romano muito importante, que adoeceu, termina adoecendo e por causa dessa doença recebe a liberdade e manda que ele mude de nome. Mas Lucas ajudou muito Paulo nas travessias, porque não havia recursos financeiros, e Paulo conhecia Lucas, e Lucas ajudou muito. Lucas dizia que adoraria segui-lo, mas não podia pelo trabalho, né, por causa do dinheiro. Até que chega um momento em que ele segue, e aí ele recolhe as histórias, grande parte delas com Maria de Nazaré, e aí ele escreve, né, os evangelhos de Lucas que a gente tem. Mas vamos a Mateus. E o centurião respondendo disse, aí aqui Mateus já nos diz: Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. A TV Chico Xavier está também nas redes sociais. Acesse facebook.com/TV Chico Xavier, instagram.com/TV Chico Xavier e youtube.com/TV Chico Xavier. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma
doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Chico Xavier. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, fundada em 2 de abril de 2018, Campina Grande, Paraíba. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, mantenedora da Rádio e TV Chico Xavier, além dos perfis nas redes sociais.